televidentes e telespectadores, é para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia. E para isso, teremos o tema, o mistério do que João ouviu, mas que não pôde escrever. Ou seja, o mistério dos 7 trovões que João escutou e não pôde escrever o que esses trovões disseram. Para isso, quero ler em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, e disse assim: Vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou pelo que vive para todo sempre, o qual criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entender sua palavra. Nos abra o entendimento em nossa alma e em nossa mente para compreender sua palavra. E assim sermos edificados e preparados para sermos transformados e raptados neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério do que João ouviu, ou seja, o mistério dos 7 trovões, mas que não pôde escrever. Para poder compreender o que são os 7 trovões e o que falaram os 7 trovões, o qual João não pôde compreender,
porque a ele le fue luego prohibido depois foi proibido escrever tudo isso. Encontramos que aqui em Apocalipse capítulo 10 temos o conteúdo da palavra profética da segunda vinda de Cristo. E encontramos no livro do profeta Daniel que nos mostra isto mesmo que João o apóstolo viu, nos mostra em seu livro, o profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Nos diz no capítulo 7, versículo 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E lhe foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, um que não será destruído. O profeta Daniel, vejam vocês, viu aqui o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E isto é o mesmo que Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, profetizando, disse: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui temos também a promessa da vinda do Filho do Homem nas nuvens. Temos aqui a promessa também de ver no tempo final o sinal do Filho do Homem no céu. Em Apocalipse capítulo 1, também nos fala disto. E nos disse no capítulo 1, versículo 7 em diante, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, disse o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vejam como, nestas Escrituras, podemos ver as profecias que falam da vinda do Filho do Homem nas nuvens. E nas nuvens seria visto este sinal como sinal do Filho do Homem no céu. Toda a Escritura nos fala da segunda vinda de Cristo, e fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. E agora, para ter um claro entendimento do que é a segunda vinda de Cristo, encontramos que em sua primeira vinda, ele apareceu como Cordeiro de Deus
para tirar o pecado do mundo, para quitar el pecado para tirar o pecado de todo filho e filha de Deus. E para eso hubo un sinnúmero para de isso profecías houve inúmeras que profecias ser cumplidas que tinham que ser cumpridas para assim tener en este planeta Tierra ter neste planeta Terra o cumprimento da primeira vinda de Cristo Cordero de Dios, como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. pero vean ustedes, Mas vejam vocês, hubo houve número de profecías inúmeras relacionadas profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo, en donde onde estaba señalado estava assinalado una virgen que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, y sería e seria Emanuel. esa sería la señal que Esse Dios seria o daría sinal que Deus daria à raça humana, porque mismo Señor eis que o os dará mesmo Senhor señal. vos dará um La sinal. virgen concebirá A virgem conceberá e dará à luz um filho, y se llamará e se chamará su nombre como seu nome como Emanuel, que traduzido é Dios con nosotros. Deus conosco. Esa profecía es Essa profecia una ampliación é uma ampliação de la profecía del Génesis, da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde nos fala da semente da mulher. porque la simiente de la mujer Porque a semente da mulher seria Mesías, el Cristo, o Messias, o Cristo. sería Dios Seria Deus viniendo en carne humana vindo em carne humana como Cordero de Dios como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. en Malaquías capítulo 3, Em Malaquias verso capítulo 1 3, dice versículo 1 em diante, nos disse que Ele enviará su mensajero enviará seu mensageiro diante dele. Disse: he aquí yo envío mi mensajero Eis que eu envio o meu mensageiro, prepararé el camino. o qual preparará o caminho diante de mim. Quem está falando aqui? Está falando Jeová, El Dios de Abraham, de o Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, está falando ao profeta Malaquias estas coisas com relação da primeira vinda do Messias e o precursor que ele enviaria. Por isso disse: envío mi mensajero. Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. ¿Mensajero de quién? Mensageiro de quem seria Este profeta que este profeta que enviaria diante da vinda do Messias? sería el mensajero Este seria o mensageiro del Mesías. do Messias, o mensageiro enviado por Cristo para preparar seu caminho. Y ahora E agora, vean ustedes quién es vejam vocês quem é, el que vendrá quem virá después del precursor, depois do precursor da primeira vinda de Cristo. Disse: el cual preparará el camino, o qual preparará o caminho diante de mim. vendrá súbitamente a su E virá subitamente ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. ¿Quién vendría? Quem viria? Vendría el Señor, Viria o Senhor, Elohim, el Dios de Abraham, de o Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o anjo do pacto, a quem vosotros. vós desejais. Eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo de Jeová. El Dios de Abraham, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquel que le apareció a Abraham aquele que apareceu a Abraão em diferentes ocasiões. Em uma ocasião lhe apareceu como Elohim, cuando quando Dios fue a destruir a Sodoma Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, descendió a la quando tierra desceu con à los arcángeles terra com os arcanjos Gabriel e Miguel. y estuvieron E estiveram falando com Abraão e comendo ali com Abraão uma terneira, uma vitela que Abraão preparou para ellos para eles, y comieron e panes comeram pães e tomaram leite, y comieron e comeram de tudo que Abraão lhes ofereceu. luego de eso E depois disso, encontramos que se dirigieron encontramos que se dirigiram a Sodoma y Gomorra a Sodoma e Gomorra, y allá los arcángeles e Gabriel lá y os arcanjos Gabriel e Miguel apareceram a Ló, Miguel, ou seja, aparecieron apareceram en la ciudad
na cidade de Sodoma, donde Lot era una onde persona Ló importante, era uma pessoa muito importante, se dice que era pois se diz que era una persona tan uma importante pessoa tão importante que estava como un líder como político, um líder político ali, como como diríamos, diríamos, como prefeito, o governador ou governador e juiz de esa ciudad. dessa cidade. Y E allí aparecieron estos ali ángeles, apareceram estes arcanjos, iban a destruir a Sodoma y a iam Gomorra, destruir Sodoma e se iban a Gomorra, quedar en la iam plaza, ficar na praça, pero Lot mas supo de su Ló presencia soube allí en da la ciudad, presença deles ali na cidade se los llevó a su casa, e os levou à sua le casa. dijo que Disse que ficassem em sua casa durante a noite, no outro dia iriam. pero Lot no Mas sabía Ló de lo não que iba a sabia suceder o que ia acontecer con la visita de los com a ángeles visita Gabriel dos arcanjos Gabriel e Miguel a la tierra, à terra. y no sabían que también E não allí sabia estaba que Elohim, também ali estava Elohim, ali também estava Deus na terra, el cual estaba o hablando qual con estava falando Abraham. com Abraão. Pues Elohim Pois Elohim estaba hablando con Abraham, estava falando com Abraão, Gabriel y Miguel enquanto estaban. Gabriel e Miguel estavam lá em Sodoma e Gomorra. Ahora Dios le está revelando Agora Deus está revelando a Abraão lo que él va a llevar a o cabo que ele vai realizar en Sodoma y em Gomorra, Sodoma e Gomorra, ciudades que cidades son tipo y figura que são tipo e figura del reino gentil, do reino gentil para o tempo final. son tipo y figura São tipo e figura del reino del do anticristo, reino que do será anticristo establecido que en será el tiempo final, estabelecido no tempo final, el cual con la venida o qual com a vinda de Elohim, de Elohim, del ángel del pacto do y anjo los do arcángeles pacto e Gabriel y seus Miguel, arcanjos Gabriel e Miguel, tendrá terá ese reino de los esse gentiles reino dos gentios seu final. y los reinos de este mundo E os reinos deste mundo passarão a ser do nosso amado Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Luego de la gran tribulación, Depois da grande tribulação, que lo cual está tipificado que o qual está tipificado en la destrucción de Sodoma y na Gomorra, destruição de Sodoma e Gomorra e também en la destrucción de na Egipto, destruição el do reino Egito, o reino gentil do Faraó, por medio de la manifestación de Dios por a través meio del da profeta manifestação de Deus através do profeta Moisés, o qual é tipo também para o tempo final Moisés, del reino de los do gentiles, reino donde dos estará gentios, onde estará el faraón del o anticristo, faraó do anticristo, el cual o qual gobernará governará sobre todas las naciones, sobre todas as nações, pero que Cristo, mas que Cristo, en su venida, em sua vinda, encontramos que destruirá encontramos que destruirá o anticristo, o homem do pecado, e seu reino. Como diz Apocalipse capítulo 17, e versículo 14 em diante, disse, vamos ver o que diz aqui. Capítulo 17, versículo 12 em diante diz, e os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e eleitos e fiéis. Agora podemos ver que haverá, no último dia, um enfrentamento entre Cristo e o anticristo, entre a besta e esses 10 reis contra Cristo. Mas o Cordeiro, Cristo os vencerá, porque ele é
Senhor dos senhores e Rei dos reis. O sea que el Cordero Ou seja, que o Cordeiro, para ese tiempo para esse tempo, estará como el león de la o leão da tribo de Judá, lo cual representa o qual representa Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores. y por eso es que E por isso é que el reino de los gentiles o reino dos gentios, en la primera venida de Cristo na primeira vinda de Cristo, matou a Cristo matou a Cristo na cruz do Calvário, pois foi o Império Romano, o reino dos gentios na etapa das pernas de ferro, a pedido do povo hebreu, crucificaron a que Cristo, crucificaram a Cristo hicieron allí e tornaram ali possível el cumplimiento de la profecía o cumprimento da profecia da morte de Cristo na cruz do Calvário. y ahora E agora, la primera venida de Cristo a hemos primeira visto que fue vinda de Cristo, vimos que foi na etapa de las piernas de hierro, na etapa das pernas de ferro do império, o reino dos gentios, que fue la etapa del imperio que foi a etapa do império romano dos Césares. E agora, para el día postrero, para o último en dia, la etapa de los pies de hierro y na barro etapa cocido del dos reino pés de de los gentiles, ferro e de barro cozido do reino dos gentios, será la segunda venida de Cristo, a la segunda vinda de cortada Cristo, a manos, vinda da pedra não cortada por mãos, da qual falou o profeta Daniel en el capítulo 2, no capítulo cuando le 2, interpretó el quando sueño interpretou o sonho ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor vio O rei Nabucodonosor viu lo que sería el o comienzo que seria o começo e fim del reino. do reino dos gentios. El comienzo fue O começo foi con el reino o com o imperio reino ou império del rey do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor. Y el final es E o final é con el imperio o com o reino império ou reino do anticristo, de la bestia, da besta, del hombre de pecado. do homem do pecado no último dia. Ahora vean cómo nos dice Agora vejam como nos disse aqui. Vamos ver, capítulo 12, versículo 31 em diante, disse Deus, no livro do profeta Daniel, disse o profeta Daniel: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande imagem, ou seja, uma estátua. Esta imagem, que era muito grande e cuja glória era muito sublime, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido. Estavas olhando até que uma pedra foi cortada, não com mão, feriu a imagem nos seus pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou. Então foram desmiuçados também o ferro, o barro cozido, o bronze, a prata e o ouro. E se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a imagem se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Tu, ó rei, é rei de reis, porque o Deus dos céus te deu o reino, poder, força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és aquela cabeça de ouro.
o sea, ou seja, que el reino babilónico que o reino babilônico fue la cabeza de oro. foi a cabeça de ouro e seu rei foi Nabucodonosor. Después de ti se Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, y luego un tercer e reino um de terceiro bronce, reino de bronze, el cual dominará. o qual dominará sobre a Ahora terra. vean el Agora vejam, imperio, reino que o se levantó império, después o del reino que se de levantou depois do reino de Nabucodonosor, representado no peito e os braços de prata, foi o império, o reino Medo-Persa. El reino medo-persa O fue reino Medo-Persa foi o da Média, e Pérsia foi o segundo império, o reino dos gentios, segunda etapa del ou reino. segunda etapa do reino dos gentios. Y la tercera etapa E a de ese terceira imperio etapa fue desse império el foi imperio de Grecia, o império da Grécia, o reino da Grécia, onde Alexandre o Grande foi su líder. seu líder. Y el cuarto, E o quarto, ou seja, o quarto império, o quarto reino, será forte como ferro. como el hierro E desmenuza, como o ferro esmiuça e quebra tudo, desmenuzará, desmiuçará e quebrantará tudo. este es el imperio Este é o império romano, el cual o qual es el tercer imperio é o de la terceiro tercera etapa império, a terceira etapa do reino de los gentiles, dos gentios, representado esse ese reino dos gentios na estátua que Nabucodonosor. o rei Nabucodonosor viu. Ese fue el imperio que Esse estaba foi o vigente en el império que estava vigente no tempo da vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é a primeira vinda de Cristo como Cordeiro. como Cordeiro de Deus. Y ahora podemos ver que ese E agora imperio podemos ver que este império romano, en esa etapa del reino de los nessa gentiles, etapa do reino dos gentios, a quarta etapa do reino dos gentios, tem la culpa a culpa compartida con el pueblo hebreo, compartilhada com o povo hebreu da morte do Senhor Jesus Cristo. porque Porque tanta culpa el tem que planifica quem planeja un delito, um delito, un crime, um crime, como el que ejecuta como o que executa esse crime. y la muerte de Cristo. E a morte de Cristo, Ese crimen, esse crime, vean ustedes, el pueblo vejam hebreo vocês, o povo hebreu foi lo pidió quem pediu al imperio romano. ao Império Romano, pediu a morte de Cristo. Y el pueblo hebreo, E o povo hebreu disse: su sangre sea seu sangue seja sobre nós sobre. e sobre nossos filhos. Y encontramos que la sangre de E Cristo encontramos está que o siendo sangue demandada de del pueblo Cristo hebreo esteve sendo demandado do povo hebreu desde o tempo da morte de Cristo em diante. E por isso o povo hebreu, vejam vocês, recebeu a destruição da sua cidade, Jerusalém, recebeu a destruição do templo e colocaram ali a mesquita de Omar, e recebeu uma tribulação muito grande durante estes últimos 2000 anos que transcorreram, porque pediram a morte de Cristo e disseram que o sangue dele fosse sobre eles e sobre seus filhos. E Deus esteve demandando o sangue de Cristo da mão do povo hebreu, de toda a nação hebraica. Eles já não tiveram mais o templo ali em Jerusalém e, consequentemente, não tiveram o contínuo sacrifício. Também não tiveram o sacrifício do bode para a reconciliação do povo hebreu com Deus e, consequentemente, estiveram sob o juízo divino. E agora vejam vocês como o povo hebreu esteve em grandes dificuldades nestes últimos 2000 anos que transcorreram. Mas o povo romano, o Império Romano,
com a nação romana é responsável pela morte de Cristo, porque foi o Império Romano quem crucificou a Jesus Cristo. E Deus, vejam vocês, demandará o sangue de Cristo do Império dos Gentios. O sangue de Cristo que foi derramado na quarta etapa do Império dos Gentios, na etapa das pernas de ferro. E para o último dia, na etapa dos pés de ferro e de barro, cairá o juízo divino em toda a sua plenitude sobre o Império dos Gentios, sobre o reino dos Gentios, o qual estará encabeçado pelo anticristo, pelo homem de pecado, pela besta, que disse o livro de Apocalipse, e também, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e demais profecias, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E agora é para o tempo dos pés de ferro e de barro cozido, onde 10 reis, esses 10 reis que aparecem em Apocalipse capítulo 17, darão seu poder e sua autoridade à besta, e com ela reinarão. E esse será o império ou reino da besta, do anticristo, do homem de pecado, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, onde a segunda vinda de Cristo dará fim ao império dos gentios e estabelecerá o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E se cumprirá a profecia de Apocalipse capítulo 11 e versículo 15 em diante, onde disse: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vejam como os reinos do mundo, ou seja, os reinos dos gentios, todos se tornarão a ser de Jesus Cristo, porque Cristo tirará o reino dos gentios e tirará o anticristo, e Cristo estabelecerá seu reino, e todas as nações e todos os seres humanos virão a pertencer ao glorioso reino de Jesus Cristo. E Cristo se sentará no trono de Davi, lá em Jerusalém, e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E os redimidos com o sangue de Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo, ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo, reinaremos com Ele por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Disse Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em diante, disse: e de Jesus Cristo a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vejam o que Cristo fez por nós. Nos lavou com seu sangue precioso e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 em diante, 8 ao 10 disse:
tomado el libro, E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. arpas Todos tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam aqui a promessa divina para todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Disse que reinaremos sobre a terra. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6 disse: E vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se cumpriram 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora podemos ver o programa divino que Deus tem para com os redimidos, com o sangue de Jesus Cristo. O programa é que reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes, nesse glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim será que o glorioso reino de Deus estará estabelecido neste planeta Terra durante o reino milenial e depois por toda a eternidade. E os redimidos pelo sangue de Cristo, que receberam também seu Espírito Santo, são os primogênitos de Deus escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, os quais reinarão com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora nós, estando nesses corpos mortais, talvez não tenhamos uma posição alta no reino dos gentios, mas no reino de Deus teremos a posição mais alta que um ser humano possa ter, a de ser reis e sacerdotes no glorioso reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim que terão os redimidos pelo sangue de Cristo a posição mais alta que um ser humano possa ter no glorioso reino de Deus, onde Cristo reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E nós reinaremos com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora podemos ver este programa divino assinalado para o último dia, ou seja, o 7º milênio e para toda a eternidade. Agora, vimos que o glorioso reino milenial de Cristo depende
de la primera venida de da Cristo primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. en la primera venida de Cristo, Na primeira vinda de Cristo, el reino de los gentiles, o en la reino etapa dos gentios na quarta etapa, que foi a etapa do Império Romano, de hierro, representado nas pernas de ferro, crucificó crucificou a Cristo y, por consiguiente, e, consequentemente, el imperio de los gentiles o Império dos Gentios está sentenciado por Deus, destinado por Deus desaparecer, a desaparecer, dar lugar para dar lugar ao glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. y E vean ustedes estos territorios vejam vocês, estes territórios cumplido esas etapas, onde se cumpriram estas etapas do Império dos Gentios, esos territorios esses territórios estão sentenciados ao juízo divino el día postrero. para o último dia. Y ahora E agora, el misterio o mistério de los siete truenos, el dos misterio 7 trovões, o mistério do que João escutou e não pôde escrever, es é misterio o mistério hablado, falado, revelado revelado por Cristo, el ángel fuerte que o desciende anjo del cielo, forte que desce do céu vestido de uma nuvem, el cual o qual habla fala como león, como leão, como um leão, clama un león, como quando clama um leão, el león, ou como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes. Vejam que a voz de Cristo, o anjo forte. de esto habló E disto falou el precursor de la segunda o venida de precursor da segunda vinda de Cristo, Cristo y ángel mensajero de la séptima e etapa, anjo mensageiro da sétima etapa, ou era da igreja gentia, o reverendo William Branham. William Branham. En el mensaje de los sellos, Na mensagem dos selos, en la parte o na parte conferencia titulada La ou Brecha, conferência intitulada A Brecha, él habló acerca de ele la venida falou sobre a vinda de este ángel fuerte deste anjo forte y e lo encontramos, o encontramos aquí lo que él encontramos aqui o que ele habló falou en este libro de los siete neste sellos, livro dos 7 selos, en la página 57, na donde página dice, 57, onde disse: y vino y tomó el libro de la E mano derecha veio del que e estava tomou o livro da mão sentado direita en el do que trono. estava sentado no trono. Capítulo Isto é Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7. Fue Cristo, Foi Cristo, el Cordero de Dios, y o también el león Cordeiro de Deus e também leão da tribo de Judá, quem tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7. Continua dizendo: Esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões. en el tiempo de los siete truenos No tempo dos 7 trovões de Apocalipsis de 10. Apocalipse 10. Temos lectura allí Temos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Ahora, esto ya es Agora, isto tiempo del fin. já é o tempo do fim, porque diz assim: Otro ángel fuerte E vi outro anjo forte, envuelto, y vi otro ángel fuerte descender e del vi outro cielo, anjo forte cercado de descer do nubes, céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. si usted Agora, se fija bien, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque aún en el Antiguo porque até no Testamento, Antigo Testamento ele foi chamado del pacto, o anjo do pacto. y él ahora viene directamente a los E ele judíos, agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja ha llegado a su fin. chegou ao seu fim. Ahora continuando, Bem agora, continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. recuerdan el ángel de Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este es el mismo. Este é o mesmo. Un ángel es Um anjo é um mensageiro. es un mensajero. Ele é um mensageiro a Israel. Vê você? La iglesia está a punto A igreja está a ponto de ser raptada. su iglesia. Ele vem por sua igreja. Agora note bem. Tenía en su mano E tinha em sua mão librito. um livrinho aberto. Ahora
Agora aqui estava fechado, ou seja, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 7, como estava? Estava fechado. Acá estaba cerrado y Aqui sellado. estava fechado e selado, mas agora está aberto. Ahora en Apocalipsis Agora em capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, está aberto na mão do anjo forte de Apocalipse capítulo 10. ya ha sido abierto. Já foi aberto desde que foi selado. Y ahora E agora vean ustedes cómo vejam vocês como este misterio del ángel que desciende este del cielo mistério do anjo que desce do céu es el misterio é o de mistério la venida de Cristo, de la da venida del vinda Hijo de del Hombre, Cristo, da vinda do Filho do Homem, da vinda do anjo de Jeová, ou anjo do pacto, el cual 2000 o años qual atrás 2000 anos atrás esteve nesta terra, no meio do povo hebreu, manifestado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. en aquel sencillo joven Naquele simples jovem carpinteiro de Nazaré estava, dentro de ese velo dentro deste véu de carne, estava o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, llamado también chamado também o Verbo de Deus. principio era el verbo No princípio era o Verbo, e o Verbo, y el verbo era con e o Dios, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito hecho. se fez. Y esto está en Isto está em São João, capítulo 1, versículo 18, 1 ao 18, tudo o que vou dizer. verso 14. Depois, no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de São João, disse, aquele verbo se fez carne, ou seja, se fez carne, e habitou Entre nosotros. entre nós, Y vimos su gloria e vimos sua glória, como la gloria del como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia cheio de graça y de verdad. e de verdade. Este misterio Este mistério, vejam vocês, de la encarnación del da verbo, encarnação do Verbo, a encarnação do anjo de Jeová, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vejam vocês, este mistério foi cumprido en la persona de Jesús, na pessoa de Jesus, naquele véu de carne que nasceu da Virgem Maria. nadie se podía imaginar Ninguém podia imaginar que em um jovem carpinteiro de Nazaré la venida del Mesías, ia se cumprir a vinda do Messias, a vinda do Rei de Israel. porque cuando Dios se promete Porque algo grande, quando Deus promete algo grande, todas as pessoas estão buscando algo grande, humanamente falando. Estão buscando um personagem importante na terra, humanamente falando, com grandes doutorados teología, em teologia, em assuntos religiosos posición muy e uma posição muito importante no meio da raça humana. Mas quando Deus promete algo grande, cumpre em forma simples, ou cumpre por meio de um véu de carne, por meio de um homem simples. es lo que E isto é o que aconteceu no tempo da primeira vinda de Cristo. Encontramos também que quando Deus prometeu a vinda do profeta Elias, a vinda de Elias, quando cumpriu essa promessa para o tempo em que apareceria o Messias, vejam vocês, foi o Espírito Santo manifestado em um homem chamado João Batista, no qual operou o ministério do profeta Elias pela terceira ocasião. O arcanjo Gabriel disse que esse menino que nasceria ao sacerdote Zacarias e à sua esposa Elizabeth, os quais já eram avançados em idade, seria profeta de Deus e viria com o espírito e virtude, ou espírito, com o espírito e poder de Elias, e converteria o coração dos pais aos filhos, ou seja, o coração dos pais à fé apostólica, a fé dos apóstolos, a fé dos filhos de Deus, a fé da igreja do Senhor Jesus Cristo. E converteria a fé, o coração dos pais, os converteria à fé cristã,
a fé na primeira venida vinda de Cristo como el Cordero. como Cordeiro de Deus. Y ahora vean también nuestro amado Señor Jesucristo cuando habló de Juan E el agora Bautista, vejam dijo, também, nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando falou de João Batista, disse em São Mateus capítulo 11, versículo 14, aquel Elías que había, este é o Elias que havia de vir. o sea que Ou seja, que Juan el Bautista es João Batista é aquele Elias prometido para preparar el camino para preparar o caminho do Senhor en su primera. em sua primeira vinda. Si ustedes lo quieren recibir, Se vocês o querem receber, ele é aquele Elias que havia de vir. luego Depois, cuando le preguntan a Jesús, quando perguntam a Jesus, depois de descer do Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João com Jesus, depois, os escribas estão dizendo primero tiene que venir que primeiro tem que vir o precursor da primeira vinda de Cristo, ou seja, primeiro tem que vir o profeta Elias e restaurar todas as coisas para depois vir o Messias. le dicen a Jesús, E dizem a Jesus, eso que están diciendo los isso que escribas, estão dizendo os y le escribas, preguntan e perguntam, como é isto de que Elías tiene que venir de que Elias tem que vir primeiro para restaurar todas as coisas? Jesus disse no capítulo 17 de São Mateus, versículo 10 em diante, vejam vocês. Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus, lhes disse, em verdade, Elias virá primeiro. Está falando de um que virá no futuro. Elias virá primeiro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, para o tempo final, certamente. Mas digo-vos que Elias já veio. Agora, para aquele tempo em que apareceu Jesus, tinha que estar sobre a terra Elias também, para precursar a primeira vinda de Cristo, porque Elias seria o mensageiro que prepararia o caminho ao Senhor, ao Messias. Mas Jesus disse, mas vos digo que Elias já veio, e não lhe conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam que eles tinham falado de João Batista, porque João Batista era o Elias que tinha que vir naquele tempo preparando o caminho ao Senhor. E quando veio, não se chamava Elias, se chamava João Batista. Porque o véu de carne se chamava João Batista, mas o ministério que estava sendo manifestado em João Batista pelo Espírito Santo era o ministério de Elias pela terceira ocasião. Já tinha sido manifestado em Elias Tisbita, depois em Eliseu. Os filhos dos profetas, quando viram Eliseu que abriu o Jordão com o manto de Elias, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Tinha repousado o ministério de Elias sobre o profeta Eliseu, porque tinha repousado sobre Eliseu o Espírito que estava em Elias, ou seja, o Espírito Santo que estava em Elias passou a Eliseu e colocou em Eliseu uma dupla porção ministerial, o ministério de Elias manifestado em uma dupla porção. E isto foi a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve na terra manifestado em um homem, o qual não se chamava Elias, mas que se chamava Eliseu. A terceira ocasião foi em João Batista. A quarta ocasião foi no reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda de Cristo. E a quinta ocasião em que seria manifestado o ministério de Elias seria em uma das duas oliveiras, ou como uma das duas oliveiras. Recordem que sempre há o Espírito Santo, o Espírito de Cristo manifestado em um véu de carne, em um homem que não tem que se chamar Elias, mas que tem que ter o nome que seus pais ponham, coloquem,
quando nasça na terra. En Eliseo, Em Eliseu esteve o ministério de Elias. E o nome de Elias em sua segunda manifestação foi o nome que puseram sus padres seus pais a Eliseo. em Eliseu. Y el nombre E o nome de Elias em sua terceira manifestação foi João Batista. Este foi o nome que seus pais puseram quando nasceu e o registraram. ese fue el nombre Pois esse foi o nome que o arcanjo Gabriel lhe disse que pusessem ao precursor da primeira vinda de Cristo, a Elias que tinha que vir neste tempo. y el nombre E o nome tuvo Elías en su cuarta que Elias teve em sua quarta manifestação foi William Marion Branham. Este foi o nome do véu de carne, mas o ministério foi o ministério de Elias em sua quarta manifestação. E foi o Espírito Santo que esteve em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista, quem esteve no reverendo William Branham, manifestando o ministério de Elias pela quarta ocasião. E esse mesmo Espírito Santo que esteve em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e em Jesus, e em William Branham, e que esteve em Jesus em toda a sua plenitude, é o mesmo Espírito Santo que esteve nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, em São Paulo, em Irineu, em Martim, em Colombo, em Lutero, em Wesley e em William Marion Branham. E estará no último dia manifestado em carne humana novamente, operando, manifestando o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés pela segunda ocasião e o ministério de Jesus pela segunda ocasião. Recorde que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o verbo Logos, o qual veio no passado, nos profetas do Antigo Testamento, na porção correspondente a cada etapa, ou a cada era, ou a cada dispensação, e depois em Jesus em toda a sua plenitude, depois nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros, na porção correspondente a cada etapa, a cada era, foi Cristo ministrando em Espírito Santo por meio de cada um desses mensageiros que Ele colocou na sua igreja. E para o último dia, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para por meio do seu anjo mensageiro dar testemunho à sua igreja de todas essas coisas que breve devem acontecer neste tempo final, no último dia. E todos estarão escutando a Jesus Cristo e Espírito Santo falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro, onde terá os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Jesus pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. Porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. O único que tem ministérios é o anjo do pacto. Ele é quem os operou por meio de carne humana em diferentes eras e dispensações, e ele é que no último dia estará operando esses 3 grandes ministérios através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, o qual ele envia a sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, vejam como é que Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual no Antigo Testamento é conhecido como Jeová, ou anjo de Jeová, ou anjo do pacto, e no Novo Testamento é conhecido como o Senhor Jesus Cristo, o qual apareceu em carne humana ao povo hebreu, no véu de carne chamado Jesus de Nazaré, e depois apareceu a São Paulo, naquela chama de fogo ou coluna de fogo, esta luz mais forte que o sol. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, sabendo que esta luz que falava era a mesma luz, a mesma coluna de fogo que tinha aparecido a Moisés lá no Monte Sinai,
le había dicho, yo soy E el Dios de tinha dito: Abraham, eu de sou o Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. ese ángel de Jehová, Esse anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual é o mesmo Jeová em seu corpo teofânico, agora aparece a Saulo de Tarso no capítulo 9 do livro dos Atos. y le dice, Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? capítulo 9 del libro de los Capítulo 9 do livro dos Atos, Hechos, 1 versículos 1 en adelante. em diante. Ahora leyendo Agora lendo este pasaje, esta passagem, vejam vocês, diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns homens e mulheres deste caminho, presos a Jerusalén, os conduzisse presos a Jerusalém, creer en Cristo, porque crer em Cristo, ser ser un creyente en um Jesucristo, crente em Jesus Cristo, ser membro do corpo místico de Cristo, ser membro da igreja de Jesus Cristo, chamavam el camino o caminho de heresia. Era um caminho de heresia para a religião hebraica, mas para Deus era o caminho de vida eterna. Saulo en una ocasión Saulo, em uma ocasião, disse: al camino que conforme o caminho que chamam heresia, sirvo ao Deus dos meus pais. ahora vean ustedes, Agora vejam vocês que para a religião hebraica, o cristianismo, crer em Cristo como nosso Salvador e receber o Espírito Santo e nascer de novo e ser um membro do corpo místico de Cristo, era uma heresia. como herejes, E como hereges, os perseguiam e os matavam. y a otros los E a outros os castigavam e também os obrigavam a blasfemar camino, o caminho de Jesus Cristo. y yendo por el camino, E indo pelo caminho, aconteció aconteceu que, chegando perto de Damasco, repentinamente le rodeó un subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, que me persigue. por que me persegues? Él dijo, E ele disse: Quem és, Senhor? y le dijo, Ele disse: yo soy Jesús. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônimo, disse: Senhor, ¿Qué quieres? que queres que eu faça? Y el Señor le E o dijo, Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, y se te dirá, e lá te será dito o que te convém fazer. y los hombres que iban E os homens que iam com Saulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas a nadie. não vendo ninguém. Ahora vean cómo Agora vejam como le apareció apareceu Jesucristo Jesus Cristo en esa columna de fuego, en nessa esa coluna de fogo, nesta teofania, cual en el Antiguo o Testamento, qual no Antigo cuando Testamento, apareció en esa luz, quando apareceu nesta luz, foi chamado o anjo do pacto, o anjo de Jeová, es el mismo que é o mesmo Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cristo había dicho, Cristo tinha dito: saí do Pai vuelvo al Padre. e volto para o Pai. Saí de Deus e volto a Deus. Ele disse: Nadie subió al cielo, ninguém subiu ao céu, el que descendió senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu en la tierra. e estava na terra. E agora vejam vocês como, estando na terra, também estava no céu, porque, estando na terra, ele estava também em outras dimensões, porque ele é o Deus encarnado, o Deus manifestado em carne humana na pessoa de Jesus. Él es el ángel Ele é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o Verbo, que se fez carne e habitou entre os seres humanos. y allí estuvo E ali esteve como o Cordeiro de Deus a ofrecer su para oferecer seu próprio corpo em sacrifício vivo ali na cruz do Calvário. E luego que depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, sentó a la diestra, sentou-se à destra de Deus, presentó su apresentou sangre seu sangue
ali no lugar santíssimo do templo que está no céu, e como sumo sacerdote levando seu próprio sangue, encontramos que esteve fazendo intercessão por todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais estavam em Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, eternamente, porque são um pensamento divino, são um atributo divino, são um pensamento na mente de Deus, os quais tinham que ser manifestados aqui na terra em carne humana, para fazer contato com Cristo e seu programa de vida eterna no tempo em que Ele os enviaria à terra, e Cristo no céu estaria fazendo intercessão por todas essas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E por isso, por meio da manifestação do Espírito Santo na terra, através de seus mensageiros que são enviados de era em era, os quais vêm com a palavra de Deus para a sua era, para a era em que Cristo os envia, aos quais se unem os ministros ordenados por Deus para trabalharem com este mensageiro, e todos unidos levam a mensagem de Cristo para esta era ou este tempo, e os escolhidos de Deus ouvem a voz de Cristo por meio do mensageiro desta era, através da mensagem desta era que se estende por todo o território onde se cumpre essa era. E se houver algum que foi viver em outro continente, pois a mensagem chega até o lugar onde estão, e são chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, ao escutarem a voz de Cristo, a voz do bom pastor, que disse em São João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 14 em diante diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, do aprisco hebraico. Também me convém agregar estas, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas são os escolhidos entre os gentios, e a voz de Cristo que escutarão será a voz de Cristo por meio dos seus mensageiros em cada era da sua igreja. E o aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde são chamados e juntados na era que lhes corresponde viver. Estes também devo trazer. E isso é o que Cristo esteve fazendo de etapa em etapa durante estas eras que transcorreram, e nesta era correspondente ao último dia, que é a era da pedra angular, onde Ele está chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia. Agora, cada era foi cumprida no passado em certo território e com certo tipo de pessoas. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor e seu mensageiro foi o apóstolo São Paulo. A segunda era se cumpriu na França e seu mensageiro foi Irineu. Desde aí se estendeu a mensagem a outros territórios. A terceira era se cumpriu também na França. Vejamos, na França e na Hungria. E seu mensageiro foi Martim. A terceira era se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. Esta foi a quinta era.
a quarta era. A quinta era se cumpriu na Alemanha e seu mensageiro foi Lutero. A sexta era se cumpriu na Inglaterra e seu mensageiro foi John Wesley. A sétima era se cumpriu na América do Norte e seu mensageiro foi o reverendo William Marion Branham. E vejam vocês, a voz de Cristo esteve chamando e juntando suas ovelhas. Esteve a voz de Cristo manifestada em cada um destes mensageiros, os quais apareceram na terra em seus diferentes territórios, e muitas pessoas não compreenderam que esses eram os mensageiros de Cristo, onde estava o Espírito de Cristo e onde esteve estas 7 manifestações, o Espírito de Cristo. Os 7 olhos do Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus que estão diante da presença de Deus. Estavam estas 7 manifestações nesses 7 mensageiros de Cristo, e se realizou a obra correspondente a cada era e ao território onde cada era foi cumprida. E agora, depois que transcorreram estas 7 etapas da Igreja Gentia, onde encontramos que a última foi na América do Norte. Da América do Norte, o Espírito de Cristo, Jesus Cristo, em Espírito Santo, voou à América Latina e ao Caribe, para o cumprimento da Era da Pedra Angular, a era representada no 8. O 8 representa infinito e também eternidade. E esta Era da Pedra Angular corresponde ao território latino-americano e caribenho, onde o Espírito de Cristo envia seu anjo mensageiro, ungido com o Espírito Santo, e onde opera os ministérios de Elias pela 5ª vez, de Moisés pela 2ª vez e de Jesus pela 2ª vez, e por meio do qual chama e junta os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem da voz de Cristo, chamando e juntando todos os seus filhos na Era da Pedra Angular e dispensação do reino, ou seja, juntando seus filhos na etapa da Era da Pedra Angular, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final, se encontra na etapa da Era da Pedra Angular. Assim como o reino dos gentios se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. O reino dos gentios no tempo do rei Nabucodonosor, que foi o tempo no qual viveu o profeta Daniel, se encontrava na etapa da cabeça de ouro do reino dos gentios. Mas, vejam vocês, neste tempo final, se encontra o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Mas o reino de Deus se encontra na etapa da cabeça de ouro. Se encontra na etapa da Era da Pedra Angular, que é a cabeça de ouro do reino de Deus. Esta é a Era de Ouro para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo estaria manifestado o Espírito Santo em seu anjo mensageiro, na etapa da Era da Pedra Angular, a etapa de ouro da Igreja de Jesus Cristo, chamando e juntando seus escolhidos, e dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos revelando o mistério do 7º selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo em carne humana, manifestado no último dia, é a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas e assim preparando-nos para sermos transformados e raptados. É a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo, velando e se revelando em carne humana em seu anjo mensageiro e dando-nos a conhecer o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação.
E assim é como Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que desce do céu vestido de uma nuvem, se vela em carne humana na terra, em seu anjo mensageiro. E por meio do seu anjo mensageiro nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim podemos estar vendo e escutando a Jesus Cristo no último dia, no meio da sua igreja gentia, falando-nos, como quando ruge um leão e os 7 trovões, falando suas vozes, emitindo suas vozes, e dando-nos a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da sua segunda vinda, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, velado e revelado em seu anjo mensageiro, neste último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino, chamando e juntando seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino, e assim nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular e dispensação do reino. E o que João escutou da boca do anjo forte que desceu do céu, quando clamou como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitiram suas vozes, e não pôde escrever estas coisas que ele escutou. Essas são as coisas que nós, neste último dia, estaríamos escutando por meio da manifestação de Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu, vindo à terra e vindo à sua igreja no último dia, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, e nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. E ao estarmos escutando a Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer, estaríamos escutando a voz do anjo forte que desce do céu e coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clama como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. É neste último dia em que estaríamos escutando a voz de Cristo, que João escutou, como 7 trovões trovejando e falando, mas que foi proibido escrever. O conteúdo desses 7 trovões é nada menos que o mistério do 7º selo sendo revelado. É o mistério da segunda vinda de Cristo sendo revelado, esse mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Por isso é que a fé de rapto para os escolhidos serem transformados e raptados está nos trovões. E também está nos trovões o avivamento, o despertamento dos escolhidos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, em e para o último dia. Porque por meio da revelação contida nos 7 trovões, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, será que os escolhidos de Deus receberão a fé, a revelação para serem transformados e raptados. Recebem a revelação para serem chamados e juntados na era da pedra angular. Recebem a revelação para poderem compreender todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Por isso é tão importante escutar a voz de Cristo neste último dia por meio do seu anjo mensageiro,
dando-nos a conhecer todas estas coisas deben suceder pronto que em breve devem acontecer no último dia, en el tiempo no final, tempo final, no qual nós estamos vivendo. Vean Vejam la voz a voz destes 7 trovões. contiene Contém el misterio, la revelación o del mistério, a revelação do del mistério séptimo sello, do o sea, de la sétimo selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo, como el león como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamo. de reclamação. Ahora, Juan quiso adorar al ángel que le Agora, mostraba João estas quis cosas. adorar o anjo que lhe mostrava estas coisas. Aqui em Apocalipse capítulo 22 Y versos e versículos 7 al 9, 7 ao 9, encontramos que João nos disse de la siguiente manera. da seguinte maneira. Vamos a ver. Vamos ver. He aquí, vengo pronto. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Quem mostrou todas estas coisas do livro de Apocalipse? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E João disse, me prostrei para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Porém ele me disse, olha, não faças, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Porque João tratou de adorar este anjo? Porque ele viu a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro. Vejam vocês, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 10 ao 11, João diz, e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele estava no Espírito no dia do Senhor, ou seja, não em seu corpo físico, porque seu corpo físico estava onde? Na ilha de Patmos. Mas ele foi transportado nesta visão apocalíptica ao dia do Senhor. E o dia do Senhor é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. E agora, sendo que o dia do Senhor, que é o último dia, é o 7º milênio, ele foi transportado em visão ao 7º milênio. E disse, e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Esta voz de trombeta é a voz de Cristo falando no último dia por meio do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino. E o que ouviu, diz, eu vi detrás de mim uma grande voz de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é quem no último dia estará falando com esta grande voz de trombeta e estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Mas ele terá um instrumento aqui, um véu de carne, e este é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui,
e eu te mostrarei las cosas que sucederán. as coisas que acontecerão depois destas. Agora, não é que é preciso subir ao céu literalmente para escutar a voz de Cristo. É que terá que subir a era, a etapa onde Jesus Cristo esteja no último dia, falando à sua igreja com esta grande voz de trombeta. Se essa etapa fosse a etapa do tempo de São Paulo, seria a etapa da primeira era da igreja gentia. E a essa primeira era nós teríamos que subir para escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo, dando-nos a conhecer todas essas coisas. Mas já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde os filhos de Deus em cada uma dessas etapas escutaram a voz de Jesus Cristo e Espírito Santo falando ao seu povo e chamando e juntando os seus escolhidos de cada uma destas etapas da igreja gentia. E agora, para o último dia, a voz de Cristo estaria na era da pedra angular. A voz de Cristo estaria falando na era da pedra angular pelo anjo mensageiro da era da pedra angular, que é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, e esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio deste anjo mensageiro é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E não será um homem, mas Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado em um homem, um profeta, falando à sua igreja. O véu de carne é um homem, um profeta, mas quem estará falando por meio deste véu de carne, por meio deste profeta, será Jesus Cristo, o Espírito Santo no último dia. Será Jesus Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, a coluna de fogo, a Shekinah, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Porque onde quer que estiver a palavra, o verbo estará velado em carne humana. E agora, vejamos o que nos diz Apocalipse, capítulo 22 e versículo 6. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para mostrar aos seus servos o que? As coisas que em breve devem acontecer, as quais Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, disse que nos daria a conhecer, e agora as dá a conhecer por meio do seu anjo mensageiro, porque em seu anjo mensageiro estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. E sendo que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo, é o mensageiro a Israel e vem diretamente aos hebreus, mas porquanto sua igreja gentia está a ponto de ser raptada, porque chegou ao seu final, ele vem por sua igreja primeiro e depois irá ao povo hebreu. Em sua manifestação do último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, através do seu instrumento, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Para poder escutar a voz de Cristo em cada era, vejam vocês, Cristo enviou um mensageiro em cada era, onde esteve manifestado, falando ao seu povo, e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era. E para o último dia, para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer, e poder compreender a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é
a abertura do sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8 e versículo 1, encontramos que necessitamos encontrar o instrumento de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, para por meio dele ver Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado, nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando sua vinda no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Ninguém poderá compreender este mistério e demais mistérios do reino dos céus correspondente ao último dia, exceto aqueles que encontrarão o anjo de Jesus Cristo. E assim encontrarão Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer, por meio do seu anjo, todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como com esta mensagem é revelada à sua igreja, com esta revelação de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. E esta era corresponde à América Latina e ao Caribe. É na América Latina e no Caribe onde este mistério do sétimo selo se realizaria e seria revelado por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. E assim o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, estará dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E agora vejam como a América Latina e o Caribe correspondeu no programa divino a parte mais importante do programa divino no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso a América Latina e o Caribe têm atualmente a bênção de Deus. Esta bênção divina que esteve se movendo do povo hebreu à Ásia Menor para a primeira era da igreja gentia. Depois se moveu para a França na segunda era, depois se moveu para a Hungria e França, ou França e Hungria na terceira era, e depois se moveu para a Irlanda e Escócia na quarta era, e depois se moveu à Alemanha na quinta era, e depois se moveu para a Inglaterra na sexta era, e depois se moveu esta bênção para a América do Norte na sétima era, e agora se moveu esta bênção para a América Latina e o Caribe na era da pedra angular, na era oitava, a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora na América Latina e no Caribe está o programa divino se realizando, está o programa de Jesus Cristo correspondente à etapa final da sua igreja gentia se realizando e chamando e juntando seus escolhidos com a grande voz de trombeta ou trombeta final. E agora vejam vocês como estas coisas estão acontecendo neste tempo final, e somente os que estarão escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro poderão compreender o mistério do que João escutou e foi proibido escrever. E agora, vejam vocês como também o sinal do Filho do Homem no céu, onde é visto o Filho do Homem vestido de uma nuvem, o encontramos em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, e Apocalipse capítulo 1 também o encontramos. E
versículo 7. E também o encontramos em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 em diante, e o encontramos em São Mateus capítulo 24, e versículo 30 ao 31, e em Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 14. E agora, o sinal do Filho do Homem no céu, e a vinda do Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. Vejam vocês. O reverendo William Branham, falando-nos sobre uma nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 e que foi fotografada por diferentes fotógrafos do estado do Arizona e também do Novo México, e que também foi publicada esta nuvem misteriosa na revista Ciência e na revista Life. Encontramos que, quando apareceu esta nuvem, que os cientistas não encontraram uma explicação, porque apareceu a 26 milhas de altitude e tinha um tamanho de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento aproximadamente. A essa altitude de 26 milhas não há umidade para formar nuvem, nem há aviões voando para que formem algumas nuvens. O mistério desta nuvem, disse o reverendo William Marion Branham, que foi a aparição de 7 anjos de Deus que apareceram a ele e o levaram, e esteve ali com esses anjos, esteve ali no céu. Ele esteve ali em seu corpo teofânico, e também esses anjos estavam em seus corpos teofânicos. Esses anjos que ali estavam, vejam vocês, ele diz que 7 anjos vieram e o arrebataram. E estando ali 7 anjos que levaram o reverendo William Branham, então encontramos, contando o reverendo William Branham, encontramos ali 8 anjos, 8 mensageiros de Deus. E agora, vejam o que disse o reverendo William Branham na página 469 do Livro dos Selos, falando sobre esta nuvem formada por esses anjos. Disse: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante, significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Quem foi? Quem o levantou e o levou com eles? Foi o anjo que era muito diferente dos demais. Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora vejam que o 7º anjo, dos 7 que vieram, o 7º era muito diferente dos demais, e esse era quem tinha o 7º selo, e o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Este é o anjo forte que desce do céu. Este é o anjo que está prometido para vir no último dia, mas que primeiro estaria
vestido de uma nuvem ou nas nuvens, como diz Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. E São Mateus 24, versículo 30 ao 31. É a vinda do Filho do Homem nas nuvens. É o sinal do Filho do Homem no céu, sendo visto em 28 de fevereiro de 1963. Assim como para a primeira vinda de Cristo apareceu um sinal no céu chamado a estrela de Belém, e esteve no céu como por 2 anos aparecendo todas as noites. E muitas pessoas na terra naquele tempo não puderam compreender que era o sinal da primeira vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, o qual nasceu em Belém da Judéia. E o sinal de que já estava na terra estava no céu sendo visto. E os magos ouviram, estando eles vivendo lá na Babilônia. E viram esse sinal sobre a terra de Israel, e foram à terra de Israel para buscar o Messias. Chegaram à cidade de Jerusalém e não encontraram o Messias ali. Mas perguntou o rei Herodes onde o Messias devia nascer. E os escribas e os principais sacerdotes, como o sumo sacerdote, disseram que era em Belém da Judéia, porque assim estava escrito pelo profeta Miqueias, no capítulo 5 e versículo 2. E Herodes os mandou a Belém da Judéia para procurar o Messias e adorá-lo. E depois que viesse de regresso ao rei Herodes, para que lhe dissessem onde estava o Messias e que para ir o adorar, mas as intenções eram para ir matá-lo. O rei Herodes investigou com os magos desde quando estava aparecendo essa estrela, e eles revelaram que já levava 2 anos aparecendo essa estrela. Portanto, o Messias tinha uns 2 anos de idade aproximadamente, quando chegaram os magos em Belém da Judéia. E vejam vocês, quando Deus fará algo na terra, mostra no céu. O sinal no céu do que Deus prometeu fazer na terra tem que ser visto. E quando é visto esse sinal no céu, o que Deus prometeu fazer na terra, as pessoas têm que estar buscando, porque Deus já tem que estar na terra, realizando o que Ele prometeu para esse tempo. Portanto, o Messias já estava na terra, e quando chegaram os magos a Belém da Judéia, o Messias já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Portanto, o Messias, quando foi visitado por esses magos, já falava, portanto, pôde falar com eles seguramente, e eles puderam falar com ele, e eles se regozijaram. Eles conheceram o Messias, estando o Messias ainda com uns 2 anos de idade aproximadamente. E agora, vejam vocês como tudo isso se cumpriu. Foi visto o sinal da primeira vinda do Filho do Homem, foi visto no céu, e depois encontramos que o Filho do Homem estava na terra quando esse sinal foi visto no céu. E encontramos que tudo estava se cumprindo no meio do povo hebreu, mesmo que ainda a obra de redenção de Cristo em sua primeira vinda não estava sendo realizada, a qual se realizaria na cruz do Calvário, e para isso ele teria um ministério de 3 anos e meio, na primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel. E ao final desta primeira parte
da semana 70, ou seja, na metade da semana 70, aos 3 anos e meio desta semana 70, a qual consta de 7 anos, na metade desta semana, a vida do Messias lhe seria tirada. E quando chegou a metade desta semana, a vida do Messias foi tirada na cruz do Calvário, morrendo ali Cristo por nós e tirando ali nossos pecados. E agora podemos ver que antes de Cristo estar na cruz do Calvário morrendo por nós, na metade da semana 70, encontramos que 33 anos antes o Messias já estava na terra, nascendo em Belém da Judéia. Agora a pergunta é, antes de se realizar a obra de reclamação e todos serem transformados, os que vivemos, e todos os mortos em Cristo serem ressuscitados, quanto tempo, dias, meses ou anos, estará na terra o anjo forte, o Filho do Homem, o qual primeiramente é visto no céu vestido em uma nuvem, para depois ser visto na terra manifestado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo estará na terra o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Filho do Homem, manifestado em seu anjo mensageiro, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós, os que vivemos? Não sabemos quantos anos estará na terra, manifestado em carne humana, falando à sua igreja e dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, para assim nos dar a fé, para sermos transformados e raptados, e se realizar a obra de reclamação, e assim nós sermos restaurados à vida eterna, com um corpo eterno, serem redimidos nossos corpos mortais, serem redimidos e obtermos a transformação dos nossos corpos, nós os que vivemos e os mortos em Cristo, serem ressuscitados em corpos eternos. Agora a pergunta é, quantos anos estará este anjo que apareceu aqui, nesta nuvem? Como o anjo que era muito diferente dos demais, o qual é o anjo que tem o 7º selo, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, ali, nesta nuvem, no céu, para no último dia ser manifestado em carne humana através do seu anjo mensageiro. Porque ele terá para o último dia um véu de carne, através do qual estará manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro, e estará falando à sua igreja, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Estará nos dando a conhecer o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, em carne humana no último dia, através do seu anjo mensageiro. Vejam que o mistério da primeira vinda de Cristo foi o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, que é o mesmo Jeová, que é o mesmo verbo, que se fez carne e habitou entre os seres humanos, naquele véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Este é o mistério da primeira vinda de Cristo, este é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este foi o mistério, 2000 anos atrás, da vinda do anjo do pacto, em carne humana no meio do povo hebreu. E o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo no último dia é a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, que se encontra nesta nuvem, vindo em carne humana no meio da sua igreja gentia através do seu anjo mensageiro, e falando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer,
e assim nos preparando para sermos transformados e raptados, e dando-nos a conhecer assim o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu instrumento, seu véu de carne, através do qual Jesus Cristo, o anjo do pacto, viria manifestado em Espírito Santo no último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, conforme as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O mistério do que João ouviu, mas que não pôde escrever. O mistério do que João ouviu é o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da vinda do anjo do pacto, velado e revelado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. É a vinda do anjo que era diferente dos demais. É a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, velado em carne humana e revelado através de carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério do sétimo selo. Este é o mistério que os 7 trovões falaram e a João foi proibido escrever. Este é o mistério que nos dá a revelação, a fé para sermos transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do que João ouviu, mas que não pôde escrever. Dando testemunho dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que João escutou, mas não pôde escrever. Não pôde escrever o que os 7 trovões falaram, não pôde escrever o que a voz de Cristo, clamando como quando ruge um leão, falou ali no último dia, no dia do Senhor. Mas no último dia, no dia do Senhor, escutaríamos a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes, ou seja, a voz de Cristo falando-nos o mistério do 7º selo, falando-nos o mistério da sua segunda vinda, falando-nos o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, velado e revelado em seu anjo mensageiro em carne humana. Este é o mistério do que João ouviu, mas não pôde escrever. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês, sobre mim também, e nos revele todos esses mistérios contidos na Escritura e prometidos para serem abertos neste último dia. E nos prepare para sermos transformados e raptados neste último dia. Em breve todos sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estarei novamente com vocês às 3 da tarde. Primeiro Deus, para continuar nesta série dos mistérios do reino dos céus, onde estaremos vendo o mistério do livro que João comeu. O mistério do livro que João comeu. Esse será o tema para esta tarde, às 3 da tarde. Estão todos convidados para estarem escutando o mistério do livro que João comeu. Para assim vermos como todos nós também podemos comer este livro neste último dia.
porque este é o livro da redenção. Es el libro donde É o livro onde estão escritos nossos nomes. É o livro da vida del Cordero. do Cordeiro. Será hasta la tarde de Será até a tarde, primeiro Deus, cuando estaremos quando estaremos reunidos para escutar o mistério del libro do livro que João se comió. comeu. Que Dios les continúe Que Deus bendiciendo a continue todos, que Dios les abençoando a guarde, todos, que Deus os guarde. y hasta las 3 de E la até tarde, às 3 da tarde, primeiro Deus, en que estaremos em reunidos. que estaremos reunidos para glorificar a Deus e escutar Sua palavra. Muchas gracias por Muito vuestra obrigado oración y por vossa con amável atenção e conosco novamente. Félix Caro para Félix Caro para continuar e finalizar esta actividade esta atividade nesta ocasião. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe e guarde a todos.